Graça e paz, meus irmãos. Queridos, estou gravando este vídeo para apresentar aqui algumas respostas a uma questão que surgiu essa semana sobre se a Bíblia deve ser atualizada, feita uma releitura, reinterpretada. E o título desse nosso estudo, eu sempre coloco um título, né? Atualizar a Bíblia ou reciclar o pregador? Atualizar a Bíblia ou reciclar o pregador? Note comigo em 2 Timóteo 3, verso 16 e também o 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura divinamente inspirada, ela é útil, toda ela. Perfeita, graciosa, infalível, inerrante. Isto sim é o que nós declaramos das Escrituras Sagradas. Essa semana, sábado, dia 31, hoje é quinta-feira, de 9 de outubro, daqui a 2 dias, portanto, vamos comemorar 503 anos da Reforma Protestante. 31 de outubro de 1517. Quando naquele momento, naquele mover tão grande da parte de Deus, em que Martinho Lutero, talvez não entendendo, nem imaginando o que ia acontecer, colocou as 95 teses naquela igreja, de maneira que houve esse reboliço todo. E, de Wittenberg, e dali para diante, o que vem acontecendo. Mas vamos lá. Eu quero que esse vídeo seja curto, para nós respondermos aqui a questão. Irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 4, vou ler com vocês, 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 1 ao verso 7, diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 4, de 1 a 7, olha o que está escrito. Assim, pois, importa que todos nos considerem como ministros de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel. Mas a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano, nem eu julgo a mim mesmo, porque a consciência não me acusa de nada. Mas nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. Então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Note bem agora. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por causa de vocês, para que por nosso evangelho vocês aprendam isto, não ultrapassarem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com o que você sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se glorie como se não tivesse recebido? Não ficar aqui dando os detalhes do contexto, não é minha intenção hoje, mas o versículo 6 diz bem claro: não ultrapassem, não vão além do que está escrito. Quando você estuda sobre bibliologia, você aprende muita coisa. E é por isso que eu coloquei rapidamente. Estava incomodado desde que eu vi essas falácias, e ontem eu preguei na minha correria, eu também trabalho, tenho minhas ocupações, e nesse tempinho aqui da noite, são 9 horas e 4 minutos, deixei minha família jantando lá e rapidamente vim aqui para gravar, para poder apresentar um pouco de conhecimento, levar um pouco de Bíblia, de estudos para a igreja, para não ser levada por qualquer vento de doutrina. Preste bem atenção. Quando nós estudamos as Sagradas Escrituras, nós temos que observar o que é normativo e o que é descritivo. Eu sempre falo isso quando dou aula, quando eu prego.
quando eu dou estudos bíblicos, norma e descrição. Está dizendo uma norma, uma regra, vem de nomos, de lei, ou está descrevendo um fato? Então, se você levar tudo como norma, você vai ter problemas. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizerem que ficou na beira de um rio tentando que andasse, porque Pedro andou sobre as águas, ele também queria andar. Aquilo não é a norma. Se fosse uma norma, teríamos o culto de andar sobre as águas. Não é bom nem dar ideia, né? Porque senão o povo pega isso e começa a fazer mesmo. Se você tem fé, você vai andar sobre as águas. Se não tem, não vai andar. E coloca uma piscina daquela de plástico, ou sei lá o quê. Não, não é norma. Foi uma descrição de um fato que ocorreu ali, pontual. Pois bem, nós temos que observar o estilo literário. Se é lei, se é histórico, se é profético, se são os evangelhos, se são cartas paulinas ou cartas gerais, se são... tudo isso tem que ser analisado para você fazer um estudo bíblico, para fazer uma pregação, para você falar alguma coisa do evangelho, para ensinar a palavra. E nós temos assuntos que são bíblicos, extras bíblicos e antibíblicos. Ou seja, você tem coisas que estão nas escrituras e tem coisas históricas. Olha, dizem os historiadores, Flávio Josefo, diz o historiador, e aí você vai, que tinha um assunto assim, que tinha um assunto assim, mas aquilo ali são adendos que você coloca para trazer ali uma compreensão para assuntos, mas o que está em relevância é as escrituras, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, ponto final. Não é a igreja que vai dizer o que a Bíblia tem que ser aplicada, é a Bíblia que nos diz conforme temos que viver, andar e prosseguir. Então nós temos que observar a hermenêutica e a exegese. Em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo fala que os que se dedicam às escrituras, que se afadigam no estudo, na pregação, deveriam ser honrados com duplo honorário. Principalmente aqueles que se afadigam na pregação e nos estudos. Aqueles que se dedicam a buscar, estudar. Então, estudar a palavra tem que ser há momentos de fadiga. Você está estudando, está pesquisando, e lê um livro e vê um outro, e vê os seus livros, suas bíblias de estudos, seus comentários bíblicos, para se fazer uma hermenêutica. A hermenêutica é a ciência de interpretação. A exegese são as ferramentas que você usa para fazer com que essa hermenêutica esteja em sintonia com as escrituras, sintonia com a palavra. Então, quando nós falamos de hermenêutica e de exegese, nós estamos falando de contextualizar a Bíblia com a própria Bíblia, que é a máxima da hermenêutica. A Bíblia interpreta a Bíblia. Então, eu não posso achar uma coisa e outro achar outra coisa. Na verdade, nós temos muitas linhas interpretativas, principalmente nas questões escatológicas e soteriológicas. Mas como é que eu posso entender, como é que eu consigo conciliar isso? Os pontos fundamentais, todos estão... todos coadunam. Todos. Agora, os pontos que você tem ali, que são Jesus é o Salvador, Ele voltará, os ímpios serão lançados do inferno, os salvos estarão com o Senhor para sempre, isso são pontos que todos têm em comum. E os pontos fundamentais estão estabelecidos. E alguém nos pontos que estão ali nas periferias, alguém está errado. Um está certo, outro está errado. Na eternidade vamos saber, mas os pontos fundamentais todos acreditam no Senhor, no seu Senhor, na salvação eterna e assim por diante. Bem, queridos, nós temos que entender também que a revelação bíblica, ela é progressiva. Você tem que pegar as escrituras e ver que ela é uma revelação progressiva. Você vai ver Deus falar na lei, eu vou falar um pouquinho agora, quando um homem, você vai achar isso em Deuteronômio, vai achar isso em Levítico, quando uma mulher, melhor dizendo, casar com um homem, e ele depois falar que ela não era virgem quando se casou, ele reclamar, a moça teria que pegar o lençol nas núpcias. Ela tinha um lençol, a cama forrada, e o sangue do primeiro coito, onde rompia-se o ímen, ficava no lençol. Os pais guardavam aquilo ali como documento. E era pleno, era válido. Para aquele momento, para aquela época, para aquele povo. Na lei, você vai observar. Por que eu estou falando da lei? Porque Ed René-Kivitz, ele saiu com uma ideia aí que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Tem que se fazer uma releitura. Tem que atualizar a Bíblia. E eu estou dizendo que não temos que atualizar a Bíblia. É o pregador que tem que ser reciclado quando ele fala umas bobagens dessas. Então, a lei são 613 preceitos. A lei, você vai entender que ela tem... são 5 primeiros livros de Moisés, né?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem a lei cerimonial, civil e moral. Preguei há 2 sermões atrás no meu canal sobre isso, eu falei um pouco sobre isso. E tem coisas da lei que era para o deserto, tem coisas que eram instruções para que eles vivessem no deserto até antes de entrar na Terra Prometida. E tinha coisas da lei que ia funcionar, ia realmente valer a partir da entrada na Terra Prometida. E tem coisas da lei que eram coisas para conduzir o povo ali, uma lei civil, por exemplo. Então esse moço, ele pega um texto da lei que está em Deuteronômio, eu quero ler com vocês, Deuteronômio 22, verso 28 e 29. Olha só, Deuteronômio, ele pega um texto e com deboche, ele fala, nós temos que reinterpretar, nós temos que atualizar, nós estamos no século XXI, é o que está dizendo, né? Então, o que era de 2, 4 mil anos atrás não serve para hoje. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Eu conheço pessoas que querem mais do que a Bíblia, em coisas extra-bíblicas. Aí buscam em revelações A, B ou C, buscam em sonhos, buscam em mistérios. Aqui está a revelação plena da igreja, para a igreja, de Deus para a igreja. Olha aqui, Deuteronômio 22 e o versículo 28 e 29. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado, está desposada, na sua versão talvez esteja desposada. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá que recebê-la por sua esposa. Não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Esse moço pegou esse texto, ele não citou o texto, no trecho que eu li, que eu ouvi, aliás. Está dizendo, se eu observar a Bíblia, eu vou dar razão para a escravatura, para a escravidão. Se eu observar a lei, a Bíblia, eu vou favorecer o estuprador. Aqui não está favorecendo o estuprador coisa alguma. O texto está dizendo aqui, quando um homem forçar uma moça desposada, que tem um contrato, que o noivado em Israel era coisa da lei, era coisa do costume, quando ela estava desposada, estava contratada. Lembra da questão de Maria com José? Sendo Maria desposada com José, era noiva, contratada, tinha um contrato que ia casar com ela. E se essa moça fosse forçada por um homem, olha aqui o texto 28, Deuteronômio 22, 28. Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles forem apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. Aqui o caso é a moça que não tem contrato de casamento. Então esse rapaz, esse Ed René, ele diz o seguinte, tá vendo? Se uma moça, uma jovem, é violentada por alguém, aí chega na moça e fala com ela, e ela fala, foi fulano, eles vão chegar no fulano, agora você tem que casar com a moça. Não é de deboche, realmente, não é isso que a lei diz. A lei está dizendo que uma moça que foi forçada. Mas aqui você vai notar que há um consentimento. Porque olha só o que a lei diz, não é só um ponto da lei, você tem que observar a lei. Eu não quero ficar aqui citando os textos no aramaico, no hebraico, a palavra, eu quero ser bem simples e dizer que a palavra de Deus é perfeita. Perfeita. As revelações que Deus usa são progressivas. É muita ingenuidade um lençol servir para provar que a moça casou virgem. É, hoje, que tem DNA, que tem todo esse sistema de tecnologia, mas na ocasião era perfeito. Perfeito. Para o momento, perfeito. Para aquele momento. Pode ser que hoje você, mas um lençol não... Era perfeito. Havia toda uma segurança em torno daquilo. Deus é perfeito nas suas atitudes. Agora observe o que diz aqui Deuteronômio 22, ainda, o verso 23. Volte comigo, verso 23, aí mesmo. Se uma moça virgem, onde lemos também uma moça virgem que não tinha contrato. Aqui também, olha bem, uma moça virgem. Se uma moça virgem tiver casamento contratado, aqui no caso já é o contratado, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça, porque não gritou por socorro, estando na cidade,
e homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Lembra-se que eles estavam entrando, prestes a entrar na Terra Prometida, e aonde eles estavam vindo? Eles vinham de um povo de idolatrias e mentiras e feitiçarias, que era no Egito, e agora estavam indo para uma terra que havia um povo que também era tenebroso, e Deus queria preservar o seu povo. E aqui estava instruindo, olha, se uma mulher que tem contrato, virgem, contrato de casamento, um homem a forçou, mas ela não gritou, ela não fez nada. Os dois eram trazidos aos portões da cidade, porque era o costume em Israel que nos portões da cidade, não só em Israel, mas na antiguidade, nas portas da cidade se estabelecia ali um juízo. Você vai achar isso lá no livro de Jó, vai achar isso no livro de Ruth. No portão se fazia aqui um tribunal mesmo, para julgar as causas. Então nas portas da cidade era feito um juízo, um tribunal ali. E então a moça era trazida com o moço. O que aconteceu? Ele me forçou. Você tem contrato de casamento? Tem, com fulano. Mas ele forçou. Você gritou ou não gritou? Havia um consentimento. Ele deu uma forçada, mas ela não gritou, ela não recusou. E Deus não está aqui ratificando, ou melhor dizendo, não está aqui passando um pano sobre o estupro, como foi insinuado, dizendo que a Bíblia dá como que uma certa autoridade, ou autorização, melhor dizendo, para estupro. Absolutamente. Leia comigo agora o verso 25 a 27. Voltando ao 23, olha o que está escrito aqui. 24. Vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los, até que morram, a moça porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Agora sim, verso 25 até o 27. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e forçar. Você lembra que a primeira palavra aqui era uma moça que não tem contrato de casamento. Nos textos que nós lemos, 28 e 29. No 23, a moça tem contrato de casamento e ao ser forçada, ela não gritou por socorro. Houve uma concessão, ela consentiu de alguma forma. Houve uma forçação de barra, mas ela não gritou, tudo bem. Isso era errado. A lei mandava apedrejar os dois. Porém, se um homem no campo encontrar uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relações com ela, então morrerá só o homem que teve relações com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao homem que se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo, a moça que tinha casamento gritou e não houve quem a livrasse. Resumo da ópera. Um homem encontra com uma moça no campo, na cidade, no campo, e a força. Essa moça não tem contrato de casamento. Então o homem vai ter que pagar um dote. Aqui o texto nos informa que ele tinha que pagar 50 barras de prata para os pais. Prata você sempre vai lembrar com redenção, aquela coisa. Pagava para os pais e era obrigado a casar com a moça, porque forçou a moça. E ela não tinha contrato de casamento. No segundo caso, na minha citação aqui, nos versículos 28 e 29, a moça tinha contrato, foi forçada, mas não gritou. E nesse terceiro caso, 25 a 27, a moça tinha contrato de casamento, era virgem também, como no caso todos aqui, só que ela gritou por socorro, mas não teve quem a socorresse. E isso era testemunho para que ela dissesse, olha, eu não quero, só o homem seria apedrejado. Então levaria diante do juiz e era avaliado. Você forçou a moça? Forçou. Ela gritou, não gritou. Você gritou, não gritei. Estava com um contrato de casamento e não gritou por socorro. A outra não tinha contrato de casamento. E o rapaz, agora, já que você não tinha contrato de casamento, agora você vai casar com ele. Ele vai casar contigo agora. Houve uma concessão, nunca teve grito também. Ninguém pediu socorro. E agora aqui, deixa bem claro, uma moça desposada, contrato de casamento, é atacada por alguém, ela grita por socorro e não há quem a livre. Então morre só o estuprador. Não há legalidade para estupro nas Sagradas Escrituras. Lembrando que a revelação é progressiva. Você vai encontrar nas Escrituras, já nas cartas paulinas, sobre vida sexual, né, não ter questão da bigamia, questão de casamentos com parentes próximos, etc. Você vai observar isso. Então,
O que está dando a diferença aqui é que num caso aqui a moça não gritou, o outro gritou, e num caso aqui a moça que não gritou também, ela era virgem não desposada. Então o rapaz ia pagar o dote para os pais, porque depois ninguém ia casar com a moça mais. Você deflorou a moça, quem vai casar com ela? Tem que pagar o dote e casar com ela, e não separa dela. Podia citar várias outras passagens, mas eu quero que fique bem simples esse vídeo, não quero que ele fique extenso. Observe. Então, a questão, como eu falei agora, a lei era aquilo que eu estou dizendo. Momento ali, no deserto, antes de entrar na terra, ao entrar na terra prometida, no conduzir na terra prometida, a relação com as nações vizinhas. Não é assim que você pega um ponto, puxa ele, pinça ele, tira, põe do seu jeito e solta. E muitos ouvem. Não. A palavra de Deus é fiel. E exige-se do dispenseiro que ele seja fiel. Nós lemos lá em Coríntios. Exige-se que o dispenseiro, aquele que vai transmitir a mensagem, vai trazer o alimento, vai oferecer o alimento que é dado pelo Senhor, vai servir como mordomo, ele tem que ser achado fiel. E não dizer uma sandice que a Bíblia precisa de uma releitura, ser reinterpretada, tem que ser atualizada. Não, é o pregador, meu querido, que tem que ser reciclado. E bota reciclado nisso. Olha só o que diz em Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28. Provérbios 17, 28 diz o seguinte. Deixa eu achar aqui rapidinho. Provérbios. Oh, Jesus, passei aqui. Salmos. Provérbios 17, 28. Diz assim a Sagrada Escritura: até o insensato, quando se cala, é tido por sábio. Se fica de boca fechada, passa por inteligente. Até o tolo, o insensato, de boca fechada, é aquela questão, né? O tolo calado é um poeta. O tolo calado é um poeta. Se for abrir a boca para falar, tem que falar segundo as palavras de Deus. Se for para falar, fale segundo as palavras de Deus. 1 Pedro 3,11. Ou 2 Pedro 3,11, parte A. Se alguém for falar, fale segundo as palavras de Deus. Observe. Eu prefiro estar ouvindo Jesus, a palavra de Deus, a palavra, o verbo encarnado. Em Mateus 5, de 17 a 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Em Mateus, capítulo 5, do versículo 17 ao versículo 20, olha o que diz a palavra do Senhor. Não pense que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Mateus 24, versículo 35 diz assim: passarão céus e terra, mas as minhas palavras não passarão. Em 2 Timóteo 3,16, nós lemos no princípio, e eu vou ler de novo, para gravar 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, há 2 sermões atrás, no meu canal, se você vai achar, eu falando sobre aqueles que são contra a lei. De maneira que falam de um Deus bom no Novo Testamento e um Deus mau no Antigo Testamento. Não é isso, meu querido. Tem que entender a revelação progressiva, a progressão da revelação. Romanos 15, versículo 4. Olha o que diz. Romanos 15, versículo 4. Eu já vou estar encerrando. Como eu disse, é um vídeo bem curto, bem rápido, para que nós possamos guardar sempre a Sagrada Escritura. Pois tudo que no passado foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras,
tenhamos esperança. Tem coisa que era para aquele povo, para aquele momento, para aquele tempo, mas o ensino dali fica para nós. O conceito de justiça, o conceito de retidão, o conceito de juízo, o conceito de peso, o conceito do amor, da misericórdia e da justiça ficam para nós. Não vai pegar um lençol hoje manchado de sangue e dizer, olha aqui, não. Hoje tem a tecnologia, na época não tinha, e isto era perfeito, plenamente perfeito, como é a palavra de Deus. Em Hebreus 1, verso 1, diz assim a Sagrada Escritura. Hebreus capítulo 1, versículo 1, diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2. Mas nesses últimos dias, nós estamos nos últimos dias, lembra lá de Atos 2? Mas nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Então, se eu olho para João capítulo 1 e o versículo 1, está escrito assim, João falando pelo Filho, nos últimos dias, correto? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, inclusive a lei, evidentemente. Inclusive todo aquele sistema de ensinamentos. Agora observe, João 6, 63, Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. As minhas palavras, toda palavra divinamente inspirada, ela é apta, ela é poderosíssima. Em Colossenses 3, 16, olha o que está escrito aqui, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses 3, 16 e 17. Colossenses 3. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Façam em nome do Senhor Jesus, quer dizer, em concordância no que ele fala, em concordância com a sua sagrada palavra. Ele é o Verbo encarnado. E eu vou encerrar aqui com esta frase, que diz assim, o cão late quando o seu dono é atacado. Eu seria um covarde se visse a verdade divina ser atacada e continuasse em silêncio. João Calvino. Então, meus queridos, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. Ela é perfeita. Há momentos nas Escrituras que era para aquele momento somente, para aquele povo, para aquela ocasião, mas o ensino, o conceito de justiça, de juízo, de verdade fica para nós. Toda a palavra de Deus é proveitosa. Então fique com a palavra de Deus, não fique ouvindo vento de doutrinas, dando ouvido a ensinos de espíritos enganadores que arrebanham pessoas para o mal, mas fique firme nas Escrituras, na Sagrada Escritura, com a palavra de Deus. Que a palavra de Deus habite ricamente em vossos corações. A palavra tem que ser reciclada, a palavra tem que ser, ela deve ser feita uma releitura, ela deve ser feita uma nova interpretação, ela tem que ser atualizada, ou o pregador que tem que ser reciclado? Que o pregador recicle, faça isto, dobre-se diante de Deus em arrependimento e receba a misericórdia do Senhor enquanto há tempo. Que o Senhor abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.